Eliseu, o profeta milagroso que descobriu o poder divino da unção dobrada para a transformação. No terceiro ano de Joaquim, em uma época de grande turbulência espiritual sob o domínio de Acabe, o coração da nação de Israel pulsava com angústia e idolatria. O povo havia se afastado de Yahvé, entregando-se a deuses estranhos e práticas abomináveis, e a terra clamava por um toque divino que a redimisse. Em Gilgal, sob o sol escaldante, Eliseu, filho de Safate, arava os campos de sua família, suas mãos enrijecidas e cobertas de poeira representando a carga de uma nação em desespero. Enquanto arava, um clamor por mudança ecoava em seu coração. Ele olhava ao redor, os campos vastos e silenciosos, e sabia que havia algo maior reservado para ele. E foi então que, como um raio cortando o céu, Elias, o profeta do Senhor, apareceu. Com um movimento circular, ele lançou sua capa sobre Eliseu, um gesto que mudaria para sempre o curso de sua vida. Um arrepio percorreu o corpo de Eliseu, e em um instante ele compreendeu sua nova missão. Sem hesitar, queimou seus arados e sacrificou seus bois, sua decisão inabalável de deixar para trás o que conhecia por um chamado mais elevado, 1 Reis 19:21. Os dias que se seguiram foram marcados por uma profunda transformação. Eliseu acompanhou Elias, aprendendo e testemunhando sinais divinos que desafiavam as leis da natureza. O profeta Elias, com sua coragem e fé inquebrantáveis, tornava-se um mentor e exemplos vivos de como viver pela palavra do Senhor. O desejo de Eliseu tornava-se cada vez mais intenso, ele queria herdar o espírito poderoso que guiava seu mestre. Quando chegaram à beira do Jordão, um momento crucial se aproximava. Elias, prestes a ser levado ao céu, questionou Eliseu: "O que queres que eu te faça?" Com fé ardente, Eliseu pediu: "Peço-te que me concedas porção dobrada do teu espírito." 2 Reis 2:09, Ara. O céu reverberou com a expectativa, e os homens que assistiam seguraram a respiração. Uma manifestação sobrenatural ocorreu. Elias foi elevado em um carro de fogo, enquanto sua capa descia, simbolizando a unção divina que Eliseu tanto desejava. Ele se lançou, segurando a capa nas mãos tremulantes, um testemunho do novo chamado que agora portava. Revestido daquela unção, dirigiu-se ao Jordão e, como um novo comissionado do Senhor, tocou as águas e clamou: "Onde está o Senhor, o Deus de Elias?" E as águas se partedaram, permitindo que Eliseu atravessasse em seco. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Urgente e audacioso, Eliseu chegou à cidade de Jericó. Os homens ali, ao reconhecerem a nova unção sobre ele, foram tocados pela esperança que renascia em meio aos dias sombrios de Acabe. Mas o chamado de Eliseu estava apenas começando. A história de milagres e compaixão se desdobraria, desde os olhos de uma viúva em desespero até as águas de Naamã que seriam purificadas. Mas em cada ato milagroso, a grande responsabilidade da unção dobrada pesava em seus ombros. Como poderia cada milagre não apenas trazer alívio ao povo, mas também glorificar o Deus de Israel? A jornada de Eliseu estava apenas começando, e as perguntas que batucavam em seu coração como responder à magnitude de sua missão? Seriam respondidas em cada passo que tomasse em fé. O que Deus tinha reservado para ele e para a nação de Israel? O mistério de sua unção começava a se desenrolar, enquanto a transformação divina aguardava para ser revelada em toda a sua plenitude. Eliseu, agora investido com a unção dobrada, caminhava pelas ruas de Jericó, sentindo o peso de sua nova responsabilidade. A cidade, banhada pelo sol da manhã, apresentava-se cheia de vida, mas também marcada pelas sombras da opressão e da dor. Ali, o povo ainda permanecia subjugado pelo medo e pelas falsas esperanças que os ídolos lhe apresentavam. Eliseu sabia que sua missão havia começado, e que como profeta do Senhor,
ele era chamado a trazer não apenas milagres, mas também restauração espiritual. Certa manhã, algumas mulheres de Jericó se reuniram, compartilhando entre si suas aflições, principalmente uma viúva que havia perdido seu único sustento. Ao ouvir seu clamor, Eliseu fez questão de atender à sua necessidade. Ele se aproximou, perguntando: "O que você tem em sua casa?" A mulher respondeu, de olhos cheios de lágrimas: "Apenas um pouco de azeite." Então, Eliseu proclamou: "Vá, peça vasilhas emprestadas aos seus vizinhos, vazias, e não poucas." 2 Reis 4, 2, 3. Com essa instrução, a viúva partiu. Em sua humildade e fé, coletou as vasilhas até onde seus vizinhos podiam fornecer. Quando retornou, Eliseu a instruiu a derramar o azeite nas vasilhas. Milagrosamente, o azeite não parava de fluir, enchendo cada vasilha até não haver mais espaço. Quando finalmente as vasilhas se esgotaram, Eliseu disse: "Vá, venda o azeite, pague suas dívidas e viva do que sobrar." 2 Reis 4 horas e 7. A alegria se espalhou pela viúva, sua vida transformada por um simples gesto de fé. Mas assim como a miríade de milagres começou a se desenrolar, também surgiram desafios. Eliseu encontrou em seu caminho um grupo de filhos dos profetas, aqueles que buscavam orientação e instrução. Um deles, angustiado, declarou: "O nosso mestre é muito pesado e tem frequentemente nos ensinado, mas não temos alimento para sobreviver." Eliseu, percebendo a crise, perguntou: "Quantos pães você possui?" A resposta veio com hesitação: 5 pães e 2 peças de peixe. Eliseu, confiando na providência de Deus, mandou que aqueles pães fossem trazidos. Então, Eliseu levantou os olhos ao céu e, com uma oração de agradecimento, partiu os pães. Ele os ofereceu aos profetas, dizendo: "Distribuam entre o povo, e que cada um coma." Um milagre aconteceu diante de seus olhos, pois todos comeram e ainda sobrou alimento para mais. 2 Reis 4, 42, 44. Este foi mais um sinal poderoso da mão de Deus sobre Eliseu, validando sua nova posição como profeta. Entretanto, os dias de Eliseu estavam repletos de perigos e revelações. Ele sabia que o caminho que o aguardava seria cheio de provações. A nação de Israel estava dividida, seus corações endurecidos pelo pecado, e Eliseu não poderia se permitir relaxar. Em momentos de solidão, quando ele buscava o Senhor, sentia a presença divina, a voz murmurando em seu espírito que o trabalho estava longe de terminar. Enquanto Eliseu refletia sobre essas coisas, uma sombra sinistra tomou conta de sua mente. Uma grande ameaça se aproximava. O rei da Síria, Ben-Hadad, havia declarado guerra contra Israel, tramando em segredo atos que levariam a um desespero ainda maior. Eliseu, em oração, buscou o discernimento do Senhor. Uma nova dimensão de sua unção estava prestes a se revelar, à medida que Deus preparava Eliseu para confrontar não apenas inimigos físicos, mas também os espíritos malignos que governavam os corações da idolatria. Estaria Eliseu preparado para os desafios que viriam? A resposta de Deus ecoava: "Eu estou contigo, Eliseu. A unção que carrega será a luz em tempos de trevas." O desenrolar dos planos divinos prometia reviravoltas inesperadas. O que Deus tinha reservado não apenas para Eliseu, mas também para Israel, permanecia um mistério profundo, esperando por ser revelado nas páginas da história. Enquanto os ecos das orações de Eliseu ainda pairavam no ar, uma onda de inquietação tomava conta da cidade. O sol fixava-se no céu, mas a sombra da guerra se erguia sobre Israel como um manto de luto. As notícias dos preparativos bélicos da Síria chegavam como flechas, penetrando os corações dos israelitas. O temor se espalhava, e muitos buscavam abrigo nas suas idolatrias, tentando evitar o desespero que se avizinhava. Certo dia, enquanto Eliseu caminhava pelas ruas estreitas de Jericó, um grupo de jovens, temerosos e ansiosos, abordou-o. Eles chamaram por ele, dizendo: "Profeta do Senhor, o que devemos fazer? O rei da Síria está vindo contra nós, e a nação está em alvoroço." Eliseu, com compaixão e firmeza, olhou para cada um deles e proclamou: "Não temais, porquanto mais são os que estão conosco do que os que estão com eles." 2 Reis 6 horas e 16. As expressões nos rostos dos jovens mudaram de desespero para uma esperança hesitante. Eliseu,
percebendo a necessidade de um ato divino, decidiu buscar uma confirmação da intervenção celestial. Ele retirou-se para orar, pedindo a Deus que abrisse os olhos do povo para que vissem a realidade que ia além do que seus olhos podiam captar. Senhor, abre os olhos destes jovens para que possam perceber o socorro que nos cerca, clamou Eliseu, sua voz cheia de fé e determinação. Então, num instante que parecia eterno, um brilho indescritível iluminou a cena. Os olhos dos jovens foram abertos, e eles viram as montanhas ao redor da cidade repletas de carros de fogo e cavaleiros celestiais, prontos para lutar pela causa do Senhor. O alvoroço que antes dominara os seus corações agora se transformará em uma alegria indescritível. Eliseu se ergueu, sentindo a unção divina fluir através de si. Levantem-se e lutem, disse ele, alimentando a coragem deles. A batalha já está vencida, pois o Senhor dos Exércitos nos defende. Nos dias seguintes, o clima em Jericó mudará. A força e a esperança contagiaram os moradores, os ânimos se exaltavam em adoração ao Deus que salva. Eliseu continuou a ministrar, realizando milagres que deixavam a cidade em um fervor espiritual. O som de cânticos a Deus ecoava por entre as casas. Os povos decididos a devolver adoração ao verdadeiro Deus começaram a substituir os altares de grãos e ídolos pecaminosos, trazendo ofertas de louvor. Porém, enquanto as vitórias se acumulavam, uma situação sombria se desenvolvia, à medida que Ben-Hadad preparava um ataque mais astuto. Ele enviou espiões a Jericó e, surpreendentemente, soube das estratégias e dos planos de Eliseu. Assim, o rei da Síria reuniu seu exército e cercou a cidade, determinado a destruir o profeta que estava atrapalhando seus planos malignos. Quando Eliseu soube da situação, ele já estava ciente de que esta provação era parte do plano soberano de Deus. Em um momento de revelação profunda, o Senhor falou ao seu coração: Eliseu, isso não será um final, mas um início. A fé que você inspirou no povo levará a um confronto divino que revelará a meu povo o verdadeiro poder do céu. Com essa certeza, Eliseu reuniu os jovens e lhes disse: permaneçam firmes e aguardem, o Senhor lutará por nós. Os olhos do povo brilharam, e a coragem encheu cada coração temeroso. O tempo de ação estava próximo, e a mão de Deus prestes a se mover com grande poder. Assim, enquanto a noite caía, o plano de Deus se formava em torno de Eliseu, e um novo mistério era revelado: quando o meu povo se voltar para mim, eu responderei. Uma vitória retumbante está à porta, pois não se esquecerá os feitos do Senhor. A atmosfera pulsava com expectativa, e o desenrolar dos eventos estava prestes a revelar o que o Senhor tinha preparado. Enquanto o crepúsculo envolvia Jericó em sua penumbra serena, a ansiedade no coração dos israelitas ebuliu em súplica. Eliseu, recostado sob a sombra de uma oliveira, olhou para o céu, sentindo a presença do Senhor vibrar em sua alma. As vozes dos jovens ecoavam em sua mente, mas agora, mais do que nunca, ele sabia que uma grande demonstração do poder de Deus estava prestes a se revelar. Um plano divino se desenrolava, e cada passo dado estava orquestrado pelas mãos do Criador. Aquela noite, enquanto as estrelas brilhavam como olhos vigilantes do Senhor, Eliseu se levantou, decidido a buscar a face de Deus mais uma vez. Ele se dirigiu à casa de um homem temente a Deus, um ancião respeitado em Jericó, chamado Obadias. Eliseu sabia que continuaria a edificar a fé do povo com palavras de vida. Ao chegar, o ancião imediatamente discerniu a gravidade da situação e anunciou: Profeta, nossos inimigos nos cercam, e o terror paira como nuvem sobre nós. É tempo de levantar o altar de adoração, Obadias, respondeu Eliseu, a convicção pulsando em seu peito. Prepare um sacrifício, pois o Senhor de Israel está prestes a mostrar sua glória. A nação de Israel, mesmo à beira da destruição, começou a se reunir em torno do altar. As famílias se uniram, trazendo cordeiros e libações. Uma chama de esperança acendeu-se nos corações. Enquanto os adoradores chamavam pelo Senhor, a atmosfera carregou-se com a expectativa do divino, e a terra pareceu estremecer. Surge uma nuvem, uma coragem firmemente instalada entre os israelitas, enquanto o clamor por ajuda que subia aos céus era ouvido. De repente, no silêncio de uma noite aparentemente comum, uma luz brilhante rasgou a escuridão, e as vozes dos homens tornaram-se apenas sussurros diante da presença gloriosa que se manifestava. No alto do céu,
um exército celestial manifestou-se, como Eliseu havia assegurado aos jovens dias atrás. A visão era aterradora e magnífica, com anjos brandindo espadas de fogo, refletindo a majestade do Senhor. A cidade pulsou com a consciência de que o próprio Deus estava lutando ao lado de seu povo. Enquanto isso, na fortaleza síria, Ben-Hadad e seus comandantes estavam perplexos. Estrondos de temor e confusão tomaram conta enquanto eles viam em suas mentes os soldados de Deus entrarem em ação. A energia celestial na cidade vibrava como um tambor de batalha, e em um momento de ira e desespero, Ben-Hadad fez o impossível, ordenou que seu exército atacasse à força sobre um caminho inesperado, com uma esperança errada de que dominariam a cidade. Mas os céus já estavam prontos para intervir. Ao descobrir o ataque, Eliseu afagou os corações que se agitaram de medo. Ele calmamente disse: "Pois assim diz o Senhor, não temais, pois esta batalha não é de vocês, mas do Senhor." Um murmúrio de reverência passou entre os homens, a certeza de que a vitória estava ao alcance. E ao se aproximarem da cidade sob presságios do terror, o exército sírio ouviu tambores, e vozes que não pertenciam a homens, mas a seres angelicais, clamando vitória por Israel. A confusão era tal que eles começaram a lutar entre si, cada um se voltando contra o outro, como se uma tempestade de fogo houvesse invadido seu campo de batalha. Nesse momento, Eliseu ergueu suas mãos aos céus e clamou por certeza e pela presença de Deus. Ó Senhor, manifesta o teu poder e faze cair a incredulidade. Assim, enquanto a noite se desenrolava, as forças do Senhor quebraram o orgulho e a arrogância dos sírios. A vitória tão aguardada estava prestes a ser proclamada, mas o profeta sabia que o que estava para acontecer iria muito além de um simples triunfo militar. A transformação espiritual de Israel estava se aproximando, e uma nova era aguardava por aqueles que permanecessem firmes na fé. Assim, quando o som da vitória finalmente ecoou através das ruas de Jericó, havia uma promessa ainda maior na mente de Eliseu: "Porquanto assim diz o Senhor, o melhor ainda está por vir, e do meio da guerra, eu levantarei um remanescente forte que conhecerá meu nome." Prepare-se para a plenitude do agir de Deus entre os homens. E nesse momento de fervor e expectativa, a verdadeira batalha espiritual estava sendo travada e o próximo ato do Senhor estava prestes a ser revelado. No alvorecer seguinte, a cidade de Jericó tremia sob o eco da vitória, uma alegria indescritível surgindo nos corações dos israelitas. Eliseu, porém, sentia que o Espírito do Senhor ainda não havia completado sua obra. Com os olhos fixados nas montanhas distantes, onde a luz do sol despertava uma nova esperança, ele sabia que o propósito soberano de Deus continuava a se desenrolar. A batalha fora vencida, mas a guerra pela fé e santidade do povo de Deus apenas começava. "Levante-se, povo de Israel!" Eliseu exclamou, reunindo os líderes e os cidadãos. "Deus, em sua infinita misericórdia, nos concedeu a vitória sobre nossos inimigos. Porém, não podemos permitir que a soberania do Senhor se torne um mero testemunho passageiro. É tempo de purificação, é tempo de transformação." Um murmúrio percorria a multidão, e os rostos do povo refletiam a expectativa e a curiosidade. Eliseu, com a autoridade que lhe fora conferida, convocou cada lar a se abrir ao Senhor. A fiel Obadias, ao seu lado, segurava um correndo de sacrifício, lembrando a todos a importância da entrega sincera a Deus. Como está escrito: "Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra." 2 Crônicas 7:14. É hora de buscarmos ao Senhor em unidade, abandonando os ídolos que se instalaram em nossos corações, continuou Eliseu. A fervorosa devoção tomou conta dos israelitas, e um novo altar de obediência foi estabelecido no centro da cidade. Cada pessoa trazia sua oferta de gratidão, e o cheiro das ofertas queimadas subia aos céus como um clamor de adoração. As pessoas se uniram em cânticos, uma sinfonia celestial que reverberava entre as montanhas, unindo gente e anjos numa só voz. Mas, na fortaleza de Damasco, a situação era muito diferente. Ben-Hadad, enfraquecido mas não derrotado, não podia aceitar a humilhação de sua derrota. Como uma cobra espreitando, ele começou a formular novos planos, discutindo com seus conselheiros sobre o que poderia ser feito para reverter o curso da batalha espiritual perdida.
Traições e intrigas surgiram à sombra de sua desonra, até que suas palavras envenenadas criaram um novo motim entre os estados vizinhos. Esta derrota nunca mais se repetirá, prometeu ele, prometendo semanas de vingança. Estamos todos juntos nesta luta e romperemos a força de Israel. O Deus deles não pode salvar se nós formarmos uma aliança poderosa. Enquanto isso, em Jericó, Eliseu estava ciente da ameaça que se aproximava. Com os corações inflamados pela vitória, os israelitas não percebiam o perigo que se aproximava, como um lobo disfarçado entre o rebanho. Assim, Eliseu retirou-se para um lugar tranquilo, em busca da orientação divina. Ó Senhor, é preciso que o teu povo seja fortalecido e guiado, pois grande é a escuridão que se aproxima. Inspira-me e revela o teu plano, pois o que se antecipa vai além do que podemos imaginar, clamou Eliseu, em profunda comunhão com Deus. Então, enquanto as estrelas ainda brilhavam lá em cima, ele ouviu a voz do Senhor: diz ao meu povo que não se assuste, pois a vitória é sua. Deixe que eu me levante entre eles como o sol da justiça, e o remanescente que permanecer fiel verá a minha glória. Um grande sinal será dado, um sinal que proclamará a transformação, e ali, neste lugar, eu revelarei a verdade do meu poder e do meu amor. Eliseu abriu os olhos, renovado pela promessa de Deus. Ele sabia que tinha uma tarefa diante de si, não apenas como profeta, mas como porta-voz da força divina que estava por vir. Era o momento de estabelecer, de preparar os corações e anunciar o que estava para acontecer. Ainda não terminou, um novo exército está em formação, proclamou Eliseu aos israelitas. Os sinais da transformação estão em movimento, e aqueles que se alicerçarem em sua fé verão o que o Senhor fará a seguir. Assim, enquanto o povo se preparava para o que estava por vir, um novo mistério da providência divina pairava sobre eles. Algo grandioso estava para ser revelado, algo que mudaria o destino de Israel para sempre. O plano soberano de Deus, ainda oculto, se desdobraria em um tempo e um local escolhidos pelo Altíssimo, e Eliseu, ciente de seu destino, caminhava firme em direção à transformação das nações. No dia seguinte, um sopro de expectativa pairava sobre Jericó. As nuvens rosálias da manhã iluminavam os rostos dos israelitas enquanto Eliseu convocava todos para uma assembleia. Com a voz firme, ele expressava a urgência do momento. Povo de Israel, ouçam! O Senhor nos mandou preparar-nos para um tempo novo. A transformação que está por vir exigirá não apenas fé, mas também uma unidade sem precedentes entre nós. A multidão se silenciou, seus corações pulsando com a fé renovada. Como pode um simples homem como eu canalizar o poder de Deus? Refletia Eliseu, mesmo enquanto falava. Contudo, estou ciente de que o Senhor me escolheu para conduzir esta nova era. Os líderes reúnem-se ao redor dele, e Obadias, sempre fatores de fervor espiritual, se aproximou com um olhar determinado. Nós estamos prontos, profeta. Por onde começamos? Eliseu levantou a mão, como se visse algo invisível. Primeiro, precisamos de um ato de fé coletiva. Que cada família, cada lar, clame ao Senhor, não apenas com palavras, mas com ações. Precisamos de um símbolo. Ele indicou o vale próximo a Jericó, onde as árvores estavam frutificando. Levante-se um altar para a consagração do nosso povo. Tragam pedras, traga-se a essência de cada lar, e ofereçam-se a ele como um sacrifício vivo. A multidão rapidamente se dispersou, reunindo-se por toda a parte em busca de pedras e madeiras. A energia vibrante brotava entre eles, enquanto as famílias se uniam na construção do altar. As ofertas de gratidão e os sacrifícios de animais começaram a ser apresentados novamente como um testemunho de fé. Enquanto isto ocorria, em Damasco, a conspiração de Ben-Hadad florescia. Reuniu-se com os príncipes das nações vizinhas, selando uma aliança sombria. Juntos, seremos uma tempestade indomável, ele proclamou, seu olhar ardente refletindo a ambição desmedida. O Deus de Israel é capaz de derrotar um único homem, mas um uníssono de nações será imparável. De volta a Jericó, os israelitas, com seus corações em chamas, cercavam um novo altar. Eliseu ergueu suas mãos ao céu e, em meio ao clamor ardente do povo, ele pediu: ó Senhor, neste momento, ligue o espírito de cada homem e mulher nesta cidade. Abra os céus sobre nós e permita que a tua glória se manifeste.
Quando as últimas palavras de Eliseu ecoaram, um estrondoso relâmpago riscou os céus, iluminando o altar recém-construído. Os israelitas, atônitos e maravilhados, caíram de joelhos, não de medo, mas de reconhecimento da presença do Senhor que se aproximava. A glória de Deus resplandecia, em seus corações, havia a certeza de que algo maior estava para acontecer. Mas, eis que o Senhor advertiu, Eliseu exclamou, sua voz ressoando diante da multidão. Prepara-te, porque adversidades virão. Mas, como está escrito, se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Assim, mantenham-se firmes na promessa e vigorosos na fé. E enquanto a cidade estremeceu com o poder do Senhor, um novo desafio pairava em seu horizonte. Enquanto Eliseu contemplava o altar e a multitudinária devoção, dentro de seu espírito surgiu uma nova mensagem. Um murmurinho sutil atravessou seus pensamentos, um novo mensageiro estava por vir, e sua unção se aperfeiçoaria em um sinal que transcenderia a compreensão humana. O que o profeta ainda não sabia era que a resposta àquelas orações se aproximava não apenas em forma de poder, mas também de um caráter divino que mudaria não apenas Israel, mas as nações ao redor. O plano soberano de Deus se desdobraria em nuances palpáveis, e Eliseu estava prestes a testemunhar a verdadeira grandeza da transformação que emergiria da soma de cada coração volta ao Senhor. Preparem-se, povo de Israel, sussurrou Eliseu ao vento. Porque o milagre da unção dobrada está em movimento. Em breve, o plano do Altíssimo se revelará e, com ele, a glória do Senhor será manifestada. À medida que a glória do Senhor iluminava o altar construído, uma aura pesada de expectativa pairava sobre o povo de Israel. Os olhares estavam fixos no céu, onde nuvens escuras começaram a formar-se, como se a própria natureza estivesse em comunhão com o clamor fervoroso dos israelitas. A eletricidade no ar era palpável, como um prenúncio de algo extraordinário que estava prestes a ocorrer. Eliseu, percebendo a combinação de temor e esperança que penetrou os corações da multidão, continuou a interceder. Ó Deus de Abraão, Isaque e Jacó, nós te buscamos. Desce sobre este altar, e que a tua presença consagre não apenas este espaço, mas todo o nosso povo. Que a fidelidade de cada família, unida em espírito, angarie a tua bênção. Enquanto ele clamava, um vento forte começou a soprar ao redor, fazendo as folhas das árvores balançarem violentamente. O som parecia uma canção de guerra, vibrante e cheio de vida, quando de repente, uma voz suave cortou o tumulto, como uma brisa calma após a tempestade. Eu estou convosco, pois a promessa se cumprirá. A multidão estava em êxtase. O Senhor falou, gritaram alguns, enquanto outros caíam de joelhos, reconhecendo a presença divina que os envolvia. Eliseu, contemplando o altar, sentiu uma unção fresca, como se a sabedoria e o poder do Senhor estivessem convergindo sobre ele. Sua visão de fé se tornava mais clara, revelando um futuro grandioso, mas também sombrio. De repente, uma imagem surgiu em sua mente, ele viu nações reunidas contra Israel, formando uma aliança comum sob a liderança de Ben-Hadad. O presságio de guerra chamuscava o espírito do profeta, mas, em meio ao temor, Eliseu sentiu a certeza da vitória divina. Sim, Senhor, devemos preparar-nos. Fortalece-nos para os desafios, pois Tu és nosso refúgio. Enquanto estas preocupações inundavam seu coração, um jovem se aproximou de Eliseu, os olhos radiantes de fervor. Profeta, eu sou Gedeão, e trago uma mensagem que ordenaste em oração. O Senhor me enviou para alertá-lo sobre o que está por vir, uma batalha, e não será apenas física, mas espiritual. A união do povo não é apenas para a construção do altar, mas para a eclosão de um novo despertar. Eliseu fitou Gedeão e, em um ato de fé, gesticulou para que ele falasse. Diz o que o Senhor revelou, pediu. Gedeão, a voz tremendo, continuou, em breve, as nações se levantarão, mas não temas, pois o Senhor levantará um estandarte sobre nós. A unidade que estamos formando agora não é apenas para esta cidade, mas para a eternidade. Com cada palavra, a intensidade da presença divina parecia aumentar. Eliseu percebeu que a mensagem de Gedeão era um eco das antigas promessas dadas a Moisés. Pois assim como prometeu, levantar-se-á um profeta no meio deles, como eu, Deuteronômio 18:15.
O tempo do cumprimento está próximo. Os israelitas, agora cheios de fervor e expectativa, começaram a se mover em direção ao centro da cidade, onde reencontrariam os laços de aliança e unidade no Senhor. Enquanto isso, no coração de Damasco, a conspiração de Ben-Hadad ganhava força. Os príncipes estavam determinados, mas, em contraste, a força de Israel era infundida pela revelação e unção que ali se formava. Eliseu, percebendo a urgência do momento, voltou sua atenção ao altar. Povo de Israel, preparem-se para o que Deus está prestes a fazer. Não se deixem abalar pelas sombras diante de nós. O plano soberano de Deus se manifestará através da nossa união e da fé na sua palavra. E quando estas palavras ressoaram, uma luz radiante emergiu do altar, como um sinal poderoso da presença do Altíssimo. Mas, dentro de seu espírito, ele sentia que as perguntas ainda permaneciam no ar. A que tipo de batalha estavam se preparando? E qual o significado real da unção dobrada que se estava fazendo presente? Naquele instante, Eliseu compreendeu que não seriam apenas as nações visíveis que enfrentariam em breve, mas forças invisíveis que ameaçavam abalar os próprios fundamentos da sua fé. Com isso, um novo murmúrio começou a ecoar nos céus. Preparem-se, pois os próximos dias são críticos, o Senhor está se movendo em misteriosas profundezas que revelará em breve. A multidão aguardava a resposta de Deus, e ela estava prestes a se manifestar em formas que ultrapassariam qualquer expectativa. E assim, o coração de Eliseu pulsava com a certeza de que a verdadeira batalha havia apenas começado. Enquanto o sol se punha no horizonte, lançando uma luz dourada sobre o altar, um silêncio profundo tomou conta da multidão. Os olhares dos israelitas estavam fixos em Eliseu, que, com o coração ardente pela presença de Deus, levantou suas mãos ao céu. Era como se cada pulmão do povo estivesse suspenso em oração, esperando a nova manifestação do Senhor. Ó Deus poderoso, tu que és de gerações em gerações, ouve nosso clamor. Não somos dignos, mas confiamos em tua misericórdia. A voz de Eliseu ressoou como um eco sagrado no espírito do povo. Nesse momento, um trovão distante cortou o céu, corroborando a intensidade daquela reunião. Gedeão, ainda ao lado de Eliseu, observava a cena com um misto de reverência e temor. Rebentando o silêncio, ele declarou timidamente: Profeta, o Senhor me disse que as batalhas que enfrentaremos não são meramente carnais, mas espirituais. Precisamos invocar o seu nome de forma coletiva, buscando a força da unidade e da oração. As palavras de Gedeão relampejavam como relâmpagos na noite. Eliseu reconheceu que o jovem tinha razão, a união do povo era o divisor de águas. Povo de Israel, unamo-nos em oração e intercessão. Clamemos ao Senhor para que derrame sobre nós a unção e a força necessária para os dias que se seguem. E assim, um clamor poderoso começou a se elevar do coração da multidão. As vozes se entrelaçavam, criando uma sinfonia de fé. Eliseu, com os olhos fechados, sentiu o poder de Deus se inflamando ao seu redor. Ele viu, em visão, anjos tomando suas posições, guardianes da aliança prometida, preparados para proteger o povo de Israel. Contudo, em Damasco, a conspiração dos inimigos se intensificava à medida que Ben-Hadad arquitetava planos insidiosos. Os príncipes estavam reunidos em consulta, discutindo estratégias e reforços. O que faremos com esse povo que clama ao seu Deus? Ele já os livrou do Egito. Precisamos agir decisivamente, declarou um dos príncipes, alarmado pela determinação de Israel. Enquanto isso, Eliseu, com a visão da batalha espiritual à frente, sentiu a direção do Espírito Santo. O Senhor nos chamou para nos prepararmos com a armadura da fé, declarou ele. Fiquem firmes, pois o dia do Senhor está próximo, e ele lutará por nós. Em resposta a estas declarações, a multidão se levantou, cada um pegando pedras de terra ao redor como símbolo de sua determinação em lutar contra o que estivesse por vir. Eliseu viu essa ação como um ato de fé. À medida que as pedras eram levantadas, algo no espírito do profeta se acendeu. Ele chegou a entender que aquelas pedras eram testemunhas do compromisso do povo em permanecer firme em tempos de prova. No silêncio que se seguiu, Eliseu percebeu um sussurro do Espírito, revelando a ele um novo aspecto de sua missão. O que se aproxima é maior do que o que já viram,
uma era de transformação, um derramamento do Espírito sobre cada um que crer. Ele não pôde evitar se perguntar o que isso significaria para a nova geração. O Espírito de Deus encheu seu coração, trazendo uma expectativa que transcendeu suas próprias limitações. Que o nosso clamor chegue aos céus como incenso diante do Senhor. Preparem-se, pois um novo pacto será instaurado e um sinal será dado aos que crerem. Exclamou Eliseu, sua voz cortando a tensão no ar. Nesse momento, um tremor percorreu o solo. Os céus começaram a se abrir, e um relâmpago cortou a noite, iluminando a cidade de uma maneira sobrenatural. A reunião do céu e da terra está prestes a acontecer, Eliseu gritou, e o povo, agora cheio de vigor, estava preparado para buscar a nova unção prometida. Abaixo, nas sombras de Damasco, Ben-Hadad e seus príncipes começaram a reunir suas forças. A conspiração deles estava prestes a se desencadear, mas a luz que emanava do altar alcançou até os confins da cidade armada. Não havia mais volta, o Sr. YHWH se movia em poder. Com essa revelação insondável, Eliseu percebeu que, além da batalha física, uma guerra espiritual se travaria. Em altos céus. Ele olhou para a multidão iluminada, com crença ardente, e, em seu íntimo, uma nova pergunta pulsava: até onde a misericórdia de Deus nos alcançará? E assim, com um estalo sobrenatural, segredos a serem revelados se alinhavam ao plano soberano do Pai, prontos para uma transformação que mudaria a história de Israel para sempre. À medida que a noite se aprofundava, o vento soprou de forma misteriosa sobre a Assembleia em Israel. Eliseu, em meio à luz sobrenatural e com os corações dos israelitas ardendo em fervor, percebeu que um novo princípio estava em ação. O som de vozes unidas se ergueu como fumaça de incenso, tocando os céus. Para ele, era um sinal claro do derramamento que se aproximava e da necessidade urgente de discernimento espiritual. Escutem, povo de Israel, clamou Eliseu, sua voz atravessando a escuridão. A tempestade se aproxima, não apenas para nos testar, mas para nos moldar. O Senhor está levantando uma geração que não terá medo de se erguer em meio ao fogo. Nesse instante, um anseio crescente assolou o coração de Eliseu. Ele percebia que a batalha que estava se formando em Damasco não seria apenas física, mas uma luta espiritual que exigiria mais do que força, seria um questionamento da fé. O profeta então se lembrou das palavras encontradas em Joel 2:28, e será que, depois, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Enquanto a multidão clamava, a terra sob seus pés começou a vibrar. Eliseu sentiu que o Espírito Santo estava prestes a se manifestar de maneira poderosa, e ele se voltou para Gedeão, expresso com intensidade: nós não estamos sozinhos. O exército celestial já se move a nosso favor. Clamemos pelos jovens, pelos que nunca se renderão, pois eles frutificarão na guerra da oração. O jovem Gedeão acenou compreensivo, e juntos, emitiram um chamado àqueles à sua volta. Os israelitas, com rostos iluminados pela expectativa, ergueram suas vozes ainda mais alto, chamando a presença do Deus Altíssimo. Vinde, ó Senhor, e mostra a tua glória sobre nós. Tu és o nosso refúgio, a nossa força. Enquanto isso, na versátil e escura Damasco, os planos de Ben-Hadad se intensificavam. Os príncipes estavam agora imbuídos de um fervor bélico. Temos de agir antes que o renovo dos israelitas se estabeleça, exclamou um deles. Façamos com que o medo penetre seus corações. Contudo, nem mesmo os planos mais bem arquitetados dos inimigos seriam capazes de parar aquilo que o Senhor estava prestes a fazer. Eliseu, como um farol de esperança, continuava a interceder. Em sua oração, ele começou a profetizar o que Deus estava prestes a realizar. O Senhor levantará um estandarte contra eles. As palavras do nosso Deus nunca falharão, e a verdade persistirá. Nossos filhos e filhas irão profetizar em meio à condição adversa. Subitamente, o céu irrompeu em luz, e o som de trombetas angelicais ecoou por toda a terra, como em 1 Samuel 10:06. O povo olhou ao redor, maravilhado, enquanto muitos eram tocados pelo espírito de predição. Uma onda de convicção invadiu os corações dos israelitas, e eles começaram a ver visões e a profetizar. Eliseu, percebendo que a unção estava se espalhando, gritou:
a guerra espiritual se intensificou. Levante sua voz, Israel. É tempo de levantar profetas. É tempo de proclamar a liberação e o avivamento. E naquele momento, um grande murmúrio de expectativa surgiu, ressoando como um tambor que anunciava a vinda de um novo dia. O sangue que corria nas veias de cada israelita agora pulsava com a força da própria aliança. Eliseu se sentiu tomado pela confirmação de que as promessas de Deus não eram apenas para ser ouvidas, mas sim vividas. O brilho celestial que havia rompido as trevas parecia agora anunciar um novo pacto entre Deus e seu povo. Mas o que é um pacto se não for um sinal? Questionou Eliseu em seu íntimo. Ao observar a multidão fervorosa, ele percebeu que a transformação através da unção não se tratava apenas de ganhar batalhas, mas sobre uma herança divina que estava prestes a brotar nas raízes de Israel. Então, no alto, entre nuvens carregadas de luz, um raio de esperança despontou, como se o próprio céu estivesse de olhos voltados para a terra, aguardando o momento de revelar o imenso plano soberano de Deus. Ó, Senhor! Exclamou Eliseu. Quais maravilhas ainda estão por vir? Até onde nos levarás? E assim, a tensão aumentava, pois a porta de um novo desdobramento estava prestes a se abrir, revelando uma verdade que mudaria não apenas Israel, mas todas as nações. O destino dos que foram chamados a profetizar e viver neste tempo de transição dependia da resposta àquele clamor divino. Em meio à fervorosa expectativa que permeava o ar, a energia da multidão em Jericó pulsava como se eles, unidos em espírito, estivessem em sintonia com os planos de Deus. Eliseu, sentindo a realidade iminente de uma transformação celestial, percebeu que as palavras que saíam de sua boca eram mais do que declarações, eram profecias que preparavam o coração da nação para o que estava por vir. Este é o tempo de um novo despertar, declarou ele, sua voz ressoando com autoridade divina, um tempo em que o Senhor mostrará sua glória através de um povo que se volta para ele. Com cada palavra, a atmosfera se tornava mais intensa. Os rostos antes aflitos agora brilhavam de esperança e determinação. Nossos filhos e filhas profetizarão porque um novo derramamento se aproxima. Não estamos apenas aqui para lutar contra um inimigo externo, mas para buscar e viver a verdade do nosso Deus. Precisamos estar prontos para a batalha nas alturas e aqui na terra. Enquanto Eliseu falava, sua mente se enchia com a visão do que estava prestes a acontecer, um confronto não apenas entre facções, mas uma batalha espiritual de proporções eternas. Ele havia sentido isso na oração, no silêncio que antecede a tempestade. O Senhor estava prestes a agir em resposta ao clamor do povo. Os príncipes sírios, em sua fortaleza em Damasco, estavam igualmente alertas. Ben-Hadad, inflamado pelo desejo de vingança, discutia estratégias com seus aliados. Precisamos atacar com força descomunal, exclamou, seu olhar abrasador refletindo ambição e antipatias. Se eles acreditam em seus profetas, devemos penetrar em suas defesas. O medo é uma arma poderosa, podemos usá-lo contra eles. Mas assim como os planos do inimigo se desenrolavam, no coração de Eliseu, um entendimento profundo e silencioso começou a se formar. Ele sabia que a batalha a qual se preparavam não envolvia apenas armas, mas a demolição das fortalezas espirituais que haviam aprisionado o povo de Israel por longos anos. Ajoelhem-se e busquem ao Senhor, ele instou, pois a nossa diligência e adoração farão descer suas promessas. A multidão em Jericó, unida, se ajoelhou em torno do altar recém-construído. A tensão se dissipou enquanto os joelhos se curvavam. Ó Senhor! Clamaram em uníssono, desça com poder. Que sua glória se revele em nossa fraqueza. O eco de suas vozes carregou-se com um peso espiritual, atravessando os céus até as cortes celestiais. E então, como que interligando dimensões, um relâmpago iluminou o céu, e um tremor começou a percorrer o solo sob eles. A presença de Deus se fez sentir, um sinal da chegada de sua intervenção. Eliseu levantou os olhos, vendo como as estrelas pareciam girar em resposta ao fervoroso clamor do povo. Ele sabia que a mobilização do céu estava anti-espiritualmente conectada com o que estava prestes a acontecer na terra. Uma vitória a caminho, pensou Eliseu, mas não apenas uma vitória militar. A restauração espiritual será a verdadeira conquista. Como os corações se voltarem para o Senhor,
essa geração verá a salvação do nosso Deus. Uma forte convicção pulsou através dele, era um chamado para que cada um assumisse sua posição na batalha. Os israelitas, sentindo esses impulsos e visões, começaram a se erguer em coros de louvor, proclamando as promessas de Deus e a certeza da vitória. Ele é nosso mantenedor. Este é o tempo de unção. A unção dobrada se manifestará entre nós. Eliseu, à medida que via fervorosa devoção, sabia que sua caminhada como profeta ainda era apenas um fragmento do grandioso plano de Deus que se desvelaria. Na escuridão de Damasco, Ben-Hadad estava prestes a reunir suas forças em um movimento devastador. Ele estava determinado a mergulhar o povo de Israel em mais trevas, mas o que não percebia era que seus planos estavam fracos diante da força espiritual despertada em Jericó. Agora, vamos! Preparem-se para a batalha sobre as duas frentes! Gritou Ben-Hadad, ordenando que seus soldados se preparassem. A hora de agir é agora, e a vitória será a nossa. Enquanto isso, Eliseu, buscando a orientação divina, sentiu a urgência do tempo e a necessidade de discernimento espiritual. Ele intercedeu ainda mais intensamente. Ó Senhor, mostre-nos o caminho. Revele ao meu povo o que deveria acontecer e as estratégias do céu que combaterão as astutas artimanhas do inimigo. Então, numa visão profética, Eliseu viu um exército ao redor de Jericó, um exército não visível, mas muito real, anjos munidos de poder e proteção, dispostos a interceder pelo povo de Deus. Um círculo de proteção através do qual nenhum mal poderia penetrar. Eliseu sorriu, sua fé renovada pelo conhecimento da verdade. Em um momento decisivo, ele se virou para o povo e declarou: a batalha se aproxima, e com ela, o poder de Deus será revelado. Levante-se em fé, e clame ao Senhor. O povo, com isso, ergueu suas vozes em adoração e súplica, reforçando os laços de unidade e determinação. O plano soberano de Deus não pode falhar, ele se move em meio ao nosso clamor. Gritou Eliseu. Mas dentro de sua alma, uma pergunta ainda estava guardada. O que será requerido de nós, Senhor? E assim estava planeado o próximo movimento, enquanto os eventos celestiais e terrenos se entrelaçavam, prontos para revelar os desígnios de Deus que estavam por vir. Em breve, a verdadeira batalha começaria, e o desvendamento do plano divino se aproximaria como o amanhecer que ilumina a noite mais escura.